Para ele, até o silêncio pode ser louvor. Pois ele criou todas as coisas do céu e da terra. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele é incognoscível, mas se revela em cada detalhe. Ele tem o universo em suas mãos. Ele é imperceptível, mas estende a sua graça a todos. Ele é imutável, impassível, imanente, inacessível, infinito. Ele é único. Ele é Deus. Ele é incrível. Bom dia. Grande prazer receber todos vocês aqui. Grande alegria encontrar e reencontrar tantos de vocês aqui. Nessa série de mensagens nós estamos estudando a respeito dos atributos de Deus. Quem o nosso Deus é, o que Ele faz, o que isso nos ensina. E nós percebemos que aqueles que falam sobre a doutrina de Deus, aqueles que ensinam a respeito da doutrina de Deus, nos livros que nós lemos, eles sempre apontam para uma tragédia da igreja contemporânea que falta em reconhecer quem o nosso Deus é. Nós vemos pessoas ardentes e sedentas por vontade de conhecer a Deus, de conviver com Deus, de estabelecer um relacionamento com Ele, viver em comunhão com Ele, mas muitas vezes o desejo por conhecê-lo, ou por conhecê-lo de maneira incompleta, ou talvez, quem sabe, pela falta de um ensino que oriente sobre quem Deus é e como nós podemos conviver com Ele. A igreja tem sofrido com essa distância, tem sofrido com a falta de conhecimento de Deus. A bem da verdade é que nós, como comunidade, nós queremos viver com Deus, nós gostaríamos de viver como comunidade em comunhão com o nosso Senhor. Nós queremos estar próximos dEle. Como disse o Murilo durante o período de oração, nós queremos ter acesso a esse Deus. Nós queremos ter proximidade com esse Deus. E uma das formas com que nós temos aprendido nesse processo de crescer em intimidade e conhecimento dEle, de crescer com Ele em comunhão, é que nós precisamos relembrar o que significa contemplar a beleza desse Deus. Nós precisamos relembrar o quão grande Ele é, quão infinito Ele é, quão além de nós Ele é, quão separado de nós Ele é. E quando nós olhamos para heróis do passado, como Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: a nossa obrigação de amar, honrar e obedecer a qualquer ser é proporcional à sua amabilidade, honra e autoridade. Deus é um ser infinitamente amável, porque Ele é de perfeição e de beleza infinita. Falando sobre como nós estabelecemos relacionamentos e compromissos, falando sobre como nós devemos estabelecer os nossos vínculos de afeto, amor, honra e obediência, ele diz que existe uma relação entre a nossa dedicação e a nossa resposta a esse Deus, que é baseado no modo como nós o conhecemos. Ele diz, esse Deus, Ele é infinitamente amável, Ele é dono de perfeição e beleza infinita. É por isso que nós temos um dever infinito para amá-lo, para viver com Ele, para honrá-lo e estar com Ele. E muitas vezes nós falhamos nessa resposta de amor, porque nós perdemos de vista a beleza que Deus tem. As Escrituras dizem em Isaías, os seus olhos verão o rei em esplendor e vislumbrarão o território de toda a sua extensão. Existe um rei cheio de esplendor, existe um dono do universo que é belo. Em Êxodo nós vemos o seguinte, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. O Deus que nós conhecemos nas Escrituras é alguém profundamente majestoso, é rei em seu esplendor, Ele é completamente santo, Ele faz atos gloriosos, Ele é autor de maravilhas. E quando nós perdemos de vista essa beleza de Deus, essa grandeza de Deus, nós perdemos a nossa vontade de reagir a Ele com louvor.
Nós ouvimos sobre o livro negro da Idade Média e as culpas que Deus tem pelos problemas dos homens. Nós ouvimos sobre as terríveis notícias pelo mundo e vemos pessoas perguntando onde está Deus e nós não sabemos responder. E nós perdemos de vista a beleza, nós perdemos de vista a sua grandeza e nós faltamos em responder a esse Deus com o devido louvor. Quando nós olhamos para o profeta Zacarias, nós vemos que ele diz: grande é a sua bondade, grande é a sua beleza. Esse Deus, ele é Deus grande, supremo, ele é belo. Existe algo nele que é profundamente belo, algo nele que encanta não somente o nosso coração, ele encanta o nosso olhar e ele leva assim a nossa devoção. E quando nós perdemos a beleza de Deus de vista, nós esquecemos da profunda feiura do nosso caráter. Nós perdemos de vista o tamanho abismal das nossas falhas. Quando nós perdemos o padrão de beleza de Deus infinito, nós perdemos o padrão desprezível que nós temos diante dele, o quão horrível nós somos diante da sua beleza. E quando nós perdemos a visão da nossa falibilidade, da nossa fraqueza, dos nossos pecados, nós perdemos de vista o quanto custou para o nosso Senhor resgatar a cada um de nós. John Piper diz o seguinte: todos nós pecamos e nenhum de nós tem confiado em Deus como deveríamos. Nós confiamos em nós mesmos, nós aceitamos os créditos pelas dádivas dele, nós nos desviamos dos caminhos dos seus mandamentos porque achamos que sabemos melhor. Quando nós perdemos de vista a beleza de Deus e nós encontramos profunda beleza em nós mesmos, nós acreditamos que o nosso caminho é melhor, as nossas opiniões são melhores, nós acreditamos que nós estamos no caminho certo. E nós começamos a julgar aquilo que Deus fala na Escritura. Nós começamos a estabelecer novos julgamentos de valores. Mas a Escritura não nos permite proceder assim. A Escritura é extremamente clara em apontar quem nós realmente somos. Não existe coach de autoajuda na Escritura. A Escritura é profundamente realista com a nossa desgraça. Em Romanos, Paulo diz o seguinte: não existe nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Quando o padrão da beleza e da bondade é estabelecido na eternidade, onde o padrão do correto, o certo está na eternidade, é infinito, nenhum de nós é bom o suficiente, nenhum de nós é autossuficiente, o suficiente para fazer coisas boas. Do ponto de vista da justiça de Deus, ninguém é justo. Do ponto de vista do entendimento e do conhecimento de Deus, ninguém o busca. Do ponto de vista daquilo que Deus espera de nós, todos somos inúteis. Do ponto de vista da bondade e do caráter de Deus, ninguém faz o bem. A Escritura é muito clara em demonstrar, ao mesmo tempo, a profunda beleza do caráter de Deus e a profunda desventura e desgraça do nosso próprio caráter. Aliás, ela diz o seguinte sobre a humanidade: todos pecaram, todos, do melhor ao pior, todos pecaram, dos mais éticos aos mais antiéticos, dos mais morais aos mais imorais, dos mais religiosos aos menos religiosos, todos estão destituídos da glória de Deus. E pensando sobre isso, Jonatas Eduardo disse: o pecado contra Deus, como a violação de uma obrigação infinita, tem que ser um crime infinitamente hediondo e assim merecedor de punição infinita. Quando nós perdemos a visão da grandeza e da beleza de Deus, quando nós perdemos de vista a excelente natureza do seu caráter, nós nos esquecemos quão terrível é o nosso pecado.
quão assustador, quão hediondo é o simples ato de mentir, esconder, disfarçar, enganar, corroborar com aquilo que é ruim. Na nossa escala de valores, nós temos crimes hediondos e temos crimes que são ruins. Da perspectiva da santidade de Deus, aquilo que nós achamos que é socialmente irrelevante é uma ofensa hedionda, infinitamente hedionda, contra o caráter do nosso Senhor. E as Escrituras atestam a feiura da humanidade, dizendo que o salário, a resposta do nosso pecado, das nossas violações, é morte, e morte eterna. Pensando sobre isso, o Pai diz, o grande mal do pecado não é o dano que ele causa a nós ou aos outros. A malignidade do pecado é devida ao desdém implícito por Deus. Quando nós perdemos de vista a beleza de Deus, nós esquecemos o quanto os nossos corriqueiros pecados são ofensivos contra Ele. Nós medimos bom e ruim à medida que me faz mal e faz mal ao outro. Mas nós nos esquecemos do quão profundamente terrível são as atitudes que nós temos, de modo corriqueiro, contra o nosso Senhor. E é exatamente aqui, nesse ponto, onde nós reconhecemos, por um lado, a profunda beleza de Deus e a extrema feiura da humanidade. É aqui que nós encontramos um Deus que é santo e uma humanidade que não é. E nesses termos nós dizemos, o nosso Deus é um Deus inacessível. O nosso Deus não pode ser acessado pela humanidade, não pode ser encontrado pela humanidade, não pode ser alcançado pela humanidade por seus próprios méritos. O abismo, a distância entre eles é tão grande que esse Deus é agora inacessível. Esse Deus que não pode ser conectado, aproximado por nossos próprios méritos. Quando nós definimos um Deus que é inacessível, nós não estamos dizendo apenas que esse Deus não pode ser acessado. Nós não estamos dizendo somente que ele não possa ser alcançado. Nós estamos dizendo que esse Deus ele é eternamente distinto e separado. Ele é eternamente distinto e separado. É isso o que significa ser um Deus santo. Ele é tão distinto de nós, ele é tão diferente de nós, que ele pode ser identificado como aquele que é outro, diferente. Ele é aquele completamente diferente de nós, completamente distinto de nós. Sproul, quando fala sobre isso, diz o seguinte: quando a Bíblia chama Deus de santo, significa principalmente que Deus está separado de modo transcendente. Ele está tão acima e além que parece totalmente estranho para nós. Ser santo é ser outro, ser diferente de uma maneira especial. Quando nós olhamos para a beleza de Deus, quando nós reconhecemos a beleza do seu caráter, nós percebemos o quão distinto ele é de nós. E o nome que as Escrituras dão para isso é santidade. Nosso Deus é santo, ele é separado, e ele é eternamente distinto de nós. Ele é eternamente distinto do mal. Ele é eternamente distinto do que é ruim. Ele é eternamente distinto daquilo que promove o mal. Ele é o oposto por natureza de tudo o que é mal. E por ser santo, ele é separado. Ele é outro. Ele não é como nós. E pensando nisso, quando nós olhamos para a nossa tradição cristã, quando nós olhamos para a nossa história de reflexão sobre quem esse Deus é, desde os mais antigos movimentos da igreja, nós vemos homens, mulheres declarando quem Deus é. Nós encontramos, por exemplo, na Constituição dos Apóstolos do 3º século,
Tu és verdadeiramente santo, santíssimo, elevado e exaltado para sempre. Existe uma distinção entre quem Ele é e nós somos. Ele é elevado, Ele é distinto, Ele é separado, e isso é para sempre. Essa é a verdadeira santidade dEle. Cipriano de Cartago, percebendo isso, disse o seguinte: é impossível para os homens se aproximarem de Deus o Pai. Ele não pode ser acessado pelos seres humanos sozinhos, exceto por meio de Cristo Jesus. Esse Deus que é completamente distinto e santo, que é completamente diferente do pecado, não pode ser alcançado pelos homens, exceto por meio de Cristo Jesus. Inácio de Antioquia diz o seguinte: os incrédulos, eles são desse mundo, mas os crentes têm no amor o caráter de Deus Pai por Cristo Jesus. Por quem? Se não estivermos dispostos a morrer em seu sofrimento, a sua vida não está em nós. Entendendo o cenário da distinta diferença que existe entre Deus e os homens, Inácio diz o seguinte: por Cristo Jesus, essa aproximação que é feita na cruz do Calvário, nos habilita não somente a um relacionamento com esse Deus, mas Ele permite que esse Deus coloque sobre nós o seu próprio caráter. Agora, no amor que Ele tem por nós, Ele nos oferece o privilégio de sermos transformados de acordo com o caráter dEle. Quanto mais nós conhecemos esse Deus, quanto mais nós vivemos perto dEle, mais Ele transforma o nosso caráter, para que ele seja cada vez mais parecido com o de Deus. E Ele diz: se nós estamos convivendo com esse Deus, nós respondemos a esse Deus como Ele se manifesta a nós. Ele deu sua vida por nós. E diante das perseguições do cristianismo, diante do momento onde algozes dos cristãos se levantavam para matá-los, Inácio diz: aquele que não estiver disposto a morrer de acordo com o sofrimento de Cristo, ele não entendeu, ele não vive, ele não está no amor de Deus. Essa beleza de Deus que encanta os nossos olhos em Cristo Jesus, que nos redime em amor, que nos alcança e nos aproxima dEle, que mostra a profunda beleza de Deus e a profunda maldade do nosso coração, que custou a vida do Filho de Deus. Essa aproximação agora pede que aqueles que foram aproximados de Deus vivam de tal forma que estejam prontos a morrer por Ele, prontos a viver de modo tão íntimo que suas vidas são menos importantes do que o compromisso que eles têm com Deus, que lhes deu tudo em Cristo Jesus. Todos nós somos convidados por esse mundo a momentos de dificuldade. Todos nós somos convidados a todo momento a termos a nossa lealdade dividida. E quanto menos belo for o nosso Senhor, quanto menos santo Ele for aos nossos olhos, menor será a nossa percepção da nossa pobreza, menor será a nossa percepção do sacrifício de Cristo, menor será o nosso compromisso com Ele. Olhe aí fora, olhe para o cristianismo aí fora. Por que não existe compromisso com o Senhor? Por que não existe devoção à sua causa? Porque a igreja perdeu a noção da beleza santa de Deus, perdeu a noção da podridão do seu caráter, perdeu a noção da extensão do amor de Cristo Jesus por nós. As igrejas estão fracas, os cristãos estão enfraquecidos. Existe um perigo muito grande de perder de vista a santidade de Deus. Isso custa, em última análise, o nosso compromisso e devoção a Ele. É por isso que Clemente de Roma dizia: se nós somos porção do santo, nós temos que fazer todas as coisas que pertencem à santidade.
Se esse Deus que é santo e nos encontrou, nós precisamos responder em santidade. Não existe meio termo, não existe compromisso pela metade. Diante da santidade de Deus, a nossa resposta tem que ser uma resposta de santidade. E ele diz: evitemos a calúnia, todas as atividades abomináveis e impuras, junto com toda embriaguez, busca de mudança, todas as luxúrias abomináveis, adultério detestável e o orgulho execrável. Tudo o que existe de ruim, tudo o que não redunda em glória para o Senhor, tem que ser removido das nossas vidas para que nós possamos responder a Ele como Ele merece, como Ele espera de nós. E nesse assunto, as Escrituras são profundamente claras. Nesse quesito, as Escrituras não nos deixam alternativas. A Escritura nos aponta informações sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele espera de nós. Quando nós lemos o Salmo, nós vemos: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima do céu e da terra. Esse Deus que está além da nossa compreensão, esse Deus que está além do tempo e do espaço, esse Deus cuja majestade está acima de tudo. É esse o Deus que nós adoramos, é esse o Deus que nós nos devotamos em louvor, é esse Deus que nós nos dedicamos a adorar. E quando a imagem desse Deus, a beleza desse Deus é presente no coração do seu povo, a resposta do seu povo é louvor. E por todo o livro de Salmos nós vemos atitudes de louvor a esse Deus. Observe no Salmo 111, Ele trouxe redenção, Ele firmou a sua aliança para sempre, Ele é santo e temível. A percepção daquilo que Deus faz pelo seu povo redunda em louvor, redunda em adoração, manifesta devoção. Observe Salmo 30, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Nós olhamos por todo o livro, homens e mulheres sendo convidadas à comunidade para em devoção manifestar louvor a esse Deus que é santo. Esse Deus que é santo e distinto, exaltado. Quando Isaías tem a chance de vê-lo, e quando ele descreve aquilo que ele contempla, ele diz ter escutado o seguinte: eles exclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra inteira. A Escritura não diz que Ele é amor, 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 não diz que Ele é justo, 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 mas diz: Ele é santo, santo, santo. Existe um superlativo da santidade dele sendo reconhecido aqui. Esse é o louvor que eternamente entoam os seres celestiais ao nosso Senhor. Mas tendo visto isso, tendo contemplado isso, Isaías volta para si mesmo. Ele olha para si e ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para mim não tem nenhuma alternativa a não ser aniquilado. Eu contemplei a sua beleza e vi em mim a minha maldade. Vi em mim o meu pecado. Vi em mim a minha vileza. Os meus lábios são impuros. Eu não posso me juntar a esse canto de louvor. Eu não tenho honra, nem sequer para me juntar a esse canto de adoração. Joe Owen diz: o profeta nos ensina que duas pessoas não podem andar juntos sem que estejam de acordo. E até que o acordo seja feito, não existe comunhão, não existe caminhar juntos. Deus e a humanidade por natureza estão em grande inimizade. Deus e o homem e a humanidade por sua própria natureza estão em inimizade. Esse Deus profundamente belo, essa humanidade profundamente caída, não existe amizade, não existe elo, não existe comunhão, não existe como andar juntos.
E as Escrituras descrevem isso de uma maneira muito interessante. Por um lado, afirma que Deus é um Deus vivo, o Senhor é Deus verdadeiro, Ele é Deus vivo e Rei eterno. Mas quando nos descreve, diz o seguinte: nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, naquilo que nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que nesse momento atua nos filhos da desobediência. Outrora, antigamente, todos nós vivíamos satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, e como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Esse Deus que é vivo não convive com uma humanidade que é morta. Esse Deus que é santo não convive com uma humanidade que é pecadora. Esse Deus que é luz, essa é a mensagem que nós ouvimos e é isso que nós transmitimos. Deus é luz e não existe nele treva alguma. Não existe desvio no seu caráter, não existe sombra, não existe área cinzenta, não existe isso nele. Ele é profundamente puro, ele é luz. Mas nós somos aqueles que se assentaram nas trevas e na sombra da morte. Fomos feitos prisioneiros em misérias e ferro, pois nós nos rebelamos contra a palavra de Deus e nós desprezamos o conselho do Altíssimo. Aqui reside o grande mal do pecado. Aquilo que Piper já nos alertou, não é o mal que me faz, não é o mal que faz ao outro, mas é o desprezo por quem Deus é. Nós desprezamos o conselho do Altíssimo. Esse Deus que é luz não convive com aqueles que se assentaram nas trevas, na sombra da morte, por rebeldia. Esse Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque esse Deus é amor. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esse Deus que é amor não convive com essa humanidade que é ódio, uma humanidade que é incapaz de amar aqueles que pensam diferente, que votam diferente, que falam diferente, que têm cultura diferente, que pertence a grupos étnicos distintos. Essa humanidade terrível é o oposto daquilo que Deus é, um Deus que é amor. E olhando para isso, John Owen pergunta: por natureza, desde a entrada do pecado, ninguém tem comunhão com Deus. Ele é luz, nós somos trevas. Que comunhão existe entre luz e trevas? Ele é vida, nós estamos mortos. Ele é amor, nós somos inimizade. Que acordo pode existir entre nós? Se um acordo é necessário para que duas pessoas andem juntas, se um acordo é necessário para que a humanidade e Deus andem juntos, como é que esse acordo vai ser feito? Como é que essa concordância vai ser firmada? Como poderão conviver em comunhão? É impossível, porque a mentalidade da nossa vida no pecado, ela é inimiga de Deus, não se submete a Deus e nem pode fazê-lo. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse Deus santo, exaltado, distinto, é inacessível a uma humanidade caída no seu próprio pecado. A sua humanidade caída. Essa distância entre Deus e os homens, ela é intransponível para nós. Essa distância é impossível de ser resolvida com boa vontade, bons modos, boas ideias, boas leituras. O abismo é de tal forma grande que a distância entre nós é intransponível. Os seres humanos estão distantes de tal forma desse Deus que ele é entendido, ele é visto como um Deus inacessível. John Owen repete: enquanto existir essa distância entre Deus e a humanidade, não existe caminhar junto, não existe amizade ou comunhão, não existe.
Não existe. Mas nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós entendemos muito bem como essa distância é desfeita. Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós percebemos o tamanho do amor que Deus tem por nós. Quando nós percebemos essa profunda distância, quando nós compreendemos a beleza santa do nosso Senhor e a profundidade terrível do nosso pecado, quando essas duas verdades são entendidas por nós, a grandiosidade do amor de Deus se faz percebida, se faz conhecida, e nós entendemos o quanto custou para o nosso Senhor redimir gente como a gente. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele faz um argumento belíssimo. Ele nos conta de modo poético como que essa distância é resolvida. Ele diz o seguinte no capítulo 1 de Colossenses: vocês estavam separados de Deus, a distância que existia entre vocês era intransponível. Vocês eram inimigos de Deus, não existia unidade, não existia amizade, não existia comunhão, existia distância, existia inimizade. Não existia convívio entre nós e Deus. E eu ainda afirma, todas as nossas tentativas de aproximar de Cristo, de Deus fora de Cristo, são apenas para o nosso prejuízo. Apenas por meio do sangue de Cristo é que nós temos acordo com Deus. Sem Cristo, separação e inimizade. E é por isso que Paulo diz: Cristo nos resgatou do domínio das trevas. Nós pertencíamos às trevas. O ambiente ao qual nós chamávamos de casa, que nós chamávamos de lar, era o domínio das trevas. E do domínio das trevas nós olhávamos para os outros e dizíamos: nós somos muito melhores que os terríveis. Nós somos muito melhores que aqueles podres. Mas nós estávamos no ambiente das trevas. Ser o melhor entre os piores não faz a menor diferença, porque continua sendo trevas, continua sendo distância, continua sendo separação, continua sendo inimizade. Mas Cristo nos resgatou das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados, as ofensas que nós cometemos quando convivíamos no império das trevas, no domínio das trevas, quando transportados para o reino do Filho de Cristo, do Filho de Deus, nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos limpos, nós somos justificados, nós somos chamados a uma vida justa e santa. E Ele, Cristo Jesus, é o único que pode nos redimir. Ele é o único que pode pagar pelo meu e pelo seu pecado. Ele é o único que pode satisfazer a ira de Deus por todos os pecados daqueles que intencionalmente se rebelam contra Deus. Por que somente Cristo? Por que somente por meio de Jesus Cristo? Paulo nos ensina, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é visualmente aquilo que o Deus invisível é. Ele é pessoalmente aquilo que o Deus Espírito é. Ele é o que mais ninguém é. Ele é a exata representação do ser de Deus. Ele é Deus, feito carne entre nós. E como ser humano que nós somos, Ele foi também. Como humano, Ele entendeu os nossos sofrimentos. Como homem, Ele vai à cruz, e como Deus, Ele paga pelo preço do nosso pecado, o meu e o seu pecado. Nele, todas as coisas foram criadas no céu e na terra, sejam as coisas visíveis, sejam as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, autoridades.
Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é o começo de todas as coisas que existem e ele é o fim de todas as coisas. Ele é aquele que é antes de tudo e depois de tudo. Ele é aquele que juntamente com Deus é eterno. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E ele em tudo tem supremacia. Cristo Jesus é o único que poderia nos resgatar das trevas, porque é a manifestação mais intensa, mais profunda e grandiosa do amor de Deus, em vir até nós, na nossa miséria, para viver entre nós, junto com a nossa miséria, para morrer por nós, por causa da nossa miséria, e nos comprar de volta para Deus através do seu sacrifício, um sacrifício que é suficientemente possível para todo aquele que crê, para todo aquele que o recebe. Porque a oferta de Cristo é uma oferta de amor infinito. É uma oferta de amor sem fim. Uma oferta que nenhum de nós, por melhor que fosse, poderia fazer. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E é por isso que o seu sacrifício é eternamente suficiente. Se a nossa punição era infinita, porque nós violamos a dignidade infinita de Deus, em Cristo Jesus, nós encontramos a satisfação infinita dos nossos pecados e da nossa culpa infinita. E agora nós somos convidados a viver com esse Deus, com quem de outra forma seria inacessível a nós. E nós somos agora reconciliados. Por meio dele, ele reconcilia todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. E ele estabelece paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aquilo que era inimizade, aquilo que era distância, agora é relacionamento, agora é paz. Como Owen diz, em Cristo nós temos a ousadia e confiante acesso a Deus. Somente em Cristo toda essa distância é removida. Ele foi consagrado um novo e vivo caminho, por meio de quem nós temos acesso ao próprio Deus. Por meio de quem nós temos acesso ao próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ele é o único caminho, a única opção. Vocês estavam separados, mas não mais. Vocês eram inimigos, mas não mais. Ele reconciliou por meio do seu corpo físico, mediante a morte, para nos apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Em Cristo Jesus, nós somos santificados. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos inculpáveis. Em Cristo Jesus, nós estamos livres de qualquer acusação. Ninguém pode mais nos tirar de Deus. Ninguém pode nos afastar dele. Ninguém pode tomar as nossas vidas da mão e do controle dele. Não tem nada, nem morte, nem espada, nem perseguição, nada, nem ninguém que possa nos separar dele. Porque a satisfação que ele oferece é infinita e é eterna e é para sempre. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Mas nós precisamos responder a esse Deus de acordo com a oferta sacrificial que ele fez. Nós não podemos viver uma vida leviana e esquecida do custo, do peso, da morte de Cristo para nos redimir e nos oferecer vida com Deus. É por isso que Paulo continua. O evangelho que Paulo apresenta não para aqui.
Ele não se encerra na boa notícia de que nós somos completamente redimidos. Ele também diz: desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem deixar de afastar a esperança do Evangelho. Agora a resposta esperada daqueles que entendem essa verdade é uma resposta de firmeza, é uma resposta alicerçada em fé. E é uma resposta que não se deixa afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho que Paulo anuncia nos diz: Cristo morreu por nós e agora nós vamos morrer por Cristo. Não é simplesmente a boa notícia, mas é o lembrete de que nós temos que responder a esse Deus com aquilo que Ele espera de nós. Clemente de Roma estava corretíssimo. Nós que pertencemos ao Santo, nós precisamos responder em santidade. Nós que somos do Deus Santo, temos que viver uma vida que represente essa santidade, que represente esse Deus como Ele é. Porque como o próprio apóstolo diz, esse é o Evangelho que vocês ouviram. Esse é o Evangelho que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho. A transformação que o Evangelho promove nas nossas vidas exige uma resposta que seja adequada ao amor de Deus em Cristo, à santidade de Deus o Pai. Como Joe Owen disse, a nossa comunhão com Deus, ela consiste na sua comunicação de si mesmo até nós, junto com a nossa resposta até Ele, com aquilo que Ele exige e aceita, nessa fé, nessa união que nós temos com Ele por meio de Cristo Jesus. Isso é comunhão com o Senhor. Isso é relacionamento com Ele. Não é erguer as mãos aos domingos. Não é simplesmente frequentar espaços de comunhão. Não é simplesmente saber falar como um cristão. Não é simplesmente encontrar momentos. Comunhão com o Senhor é a eterna doação dEle mesmo para nós em Cristo Jesus. E a nossa resposta com aquilo que Ele espera de nós. Ele espera de nós uma resposta santa. Ele espera de nós um compromisso inabalável. Como Ele já mesmo tinha dito. Sejam santos, porque eu sou santo. Não tem espaço para meio termo. Não tem espaço para meio compromisso. Não tem espaço para área cinzenta. Para deixa eu ver, vamos observar, considere que o que o Senhor espera de nós é uma resposta convicta ao amor que Ele apresenta a nós em Cristo Jesus. Como Spurgeon já disse, um Deus santo não habitará com um povo ímpio. Se o fundamento é sagrado, o edifício deve ser também. Se nós temos a intenção de ser uma comunidade marcada pela presença de Deus, marcada pelo mover de Deus em nós, nós precisamos, como indivíduos, entender que comunhão com Deus não acontece aos domingos, não acontece aos eventos, não acontece quinzenalmente nos nossos grupos de estudo. Comunhão com Deus é algo que acontece todo o tempo. Comunhão com Deus é dirigir em São Paulo e conseguir dar seta em paz. Comunhão com Deus é viver com Ele o tempo inteiro, lembrando da eterna doação que Ele tem a nós e da resposta em obediência que Ele espera de nós. É ir para o trabalho como se o seu chefe fosse o Senhor. É falar com as pessoas como se quem nos ouvisse fosse o nosso próprio Senhor. É conviver com as pessoas como Cristo viveria. É responder em fé. É responder em obediência. No mundo onde tudo é trevas, onde tudo é errado, onde tudo está descontrolado, lá é que nós vamos manifestar a nossa comunhão com o Senhor. É lá
que a nossa comunhão com Ele vai fazer toda a diferença. Porque era lá que nós estávamos e foi de lá que Ele nos tirou. E se nós estamos ainda nesse ambiente podre e terrível, onde as pessoas são vis e cruéis, é porque o Senhor quer usar a sua vida para que outras pessoas entendam a profunda distância que eles estão de Deus e o que Cristo Jesus fez para que eles tivessem vida. Isso é comunhão com Deus. Isso é estar cheio dEle. Isso é ser movido por Ele. Porque esse Deus, que não é acessível à humanidade caída, esse Deus completamente distinto, esse Deus, em Cristo Jesus é feito Pai de uma humanidade redimida e transformada. Em Cristo Jesus, nós somos transformados e convidados a viver para Ele. Porque Ele espera agora que os seus filhos levem uma vida marcada pela santidade que Ele tem. Isso é comunhão. Isso é conviver com Deus. É isso que a Escritura ensina. E é isso que nós precisamos aprender a viver como comunidade. Vamos orar.